J'avais annoncé, eu vos anunciei nous aurons une série de prières que vamos ter uma série de orações. une chaîne de prières. Teremos uma corrente de orações. Et on prie chaque prédication terminant, nous prenons le temps de parler. E depois de cada pregação, teremos tempo de orar. Vous devez bien suivre la parole aujourd'hui. Devem acompanhar muito bem a palavra hoje. Et le dimanche prochain, quand nous allons venir, E no próximo domingo, quando vemos, vous écoutez encore, vamos ouvir mais, jusqu'à partir de lundi prochaine, porque a partir da próxima segunda-feira, on aura de prières. vamos ter orações. Alors, il faut comprendre quand chaque fois que Dieu amène la parole, Devem entender que cada vez que Deus traz a palavra, il n'amène pas une information. Ele não traz uma palavra tipo informação. Il amène la parole, Ele traz a palavra, la délivrance a libertação pour toi. para ti. Dieu n'apporte pas les termes pour lui. Deus não traz tema para ele. Chaque terme Cada tema a les mystiques à faire dans la vie de celui qui a écouté ce terme. Cada tema tem o místico a operar na vida daquele que ouviu este tema. Dieu est la parole. Deus é a palavra. Lorsque vous échappez ce côté de la parole, E quando você escapa deste lado da palavra, vous risquez de chercher Dieu avec force. você vai procurar Deus com suas próprias forças. Et vous allez toucher E vai se tocar à ce qui n'est pas Dieu. no proibido. Même lorsqu'on vous demande de prier, E mas quando pedimos para orar, il y a des temps existem où momentos l'homme prie avec sa bouche. onde o homem só ora com a sua boca. Ce sont des lèvres qui cherchent des mots. São lábios que estão a procurar palavras. La tête A cabeça qui parle. que fala. Mais quand on dit prions, Mas quando digamos vamos orar et que cet homme est saisi, e que esse homem compreende, la Bible dit, nous ne savons pas comment prier. a Bíblia diz que não sabemos como orar, C'est l'esprit qui intercède. mas o Espírito que intercede. Donc si l'esprit n'a pas parlé en toi, Então, se o Espírito não falou em ti, tu parles en vain. você está falando Parce que só. la Bible te dit, nous ne savons pas comment prier. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar. C'est-à-dire quoi? Significa o quê? Lorsque nous prions, Quando oramos, nous sommes superficiels. estamos Nous superficiais, sommes liés estamos aux ligados, pensées, estamos au raisonnement. amarrados aos pensamentos Mas e às preocupações. Lorsque l'esprit intercède, Mas quando é o Espírito que intercede, c'est la parole é a palavra qui fait les requêtes d'un homme. que está fazendo as petições para o homem. Tu ne te connais pas en ce moment. Ali naquele momento você se esqueceu. Tu n'as pas encore la honte. Já não tem mais Tu n'as vergonha. pas la paix. Não tem medo. Tu peux prier fermant les yeux. Você pode orar com os olhos fechados. Quand tu ouvres les yeux, Quando vais abrir os olhos, tu te retrouves là où tu n'étais pas. você vai se encontrar num sítio onde não começaste Tu a orar. deviens inconscient. Você torna-se inconsciente. Puisque ce n'est pas toi qui parles. Porque não era você que estava Les a orar. raisonnements sont fermés. O teu raciocínio naquele momento está C'est parado. l'esprit Mas é o Espírito qui te conduit. que te conduziu. Toi-même, Você mesmo, quand on va dire Amen, quando vão dizer amém, tu te rends compte, você dá conta, tu viens de quelque part. cheguei até aqui. Donc tu n'étais pas. Quer dizer que tu não estavas lá. Et quand nous prions, E quando nós oramos, même quand vous faites votre retraite, mesmo quando você faz teu retiro, si vous n'avez pas encore senti cela, se você ainda não sentiu que não é você que está a orar, donc Dieu n'est pas connecté avec vous. quer dizer, Deus não está conectado contigo.
Et nous devons faire des efforts E havemos de fazer esforços d'être dans sa volonté. de estar na sua vontade. Nous sommes dans notre sujet E estamos no nosso tema, dont nous parlons quand il ouvrira, ni ne fermera, et quand il fermera, ni ouvrira. e no qual estamos a falar sobre ele abrirá, ninguém fechará. E ele fechará e ninguém abrirá. Nous avons été dans le livre d'Ésaïe chapitre 22, verset 21. E o nosso livro principal era Isaías 22, verso 22. Nous l'avons associé avec Apocalypse chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 3. E associamos isto com Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 3. Alors, nous sommes là. Estamos aqui. Si nous retournons dans ce que nous avons dit, Se podemos retroceder naquilo que dissemos, puisque nous avons essayé de donner beaucoup de valeurs qui ont été restées, e porque vamos tentar dar muitos valores naquilo que permaneceu. Ésaïe chapitre 22, le verset 22, Isaías 22, verso 22. prophétie contre Jérusalem. Profecia contra Jerusalém. Vous lirez l'histoire. Vocês vão lá ler a história. Dieu se fixe ses yeux en Jérusalem. Deus olhou para Jerusalém. Il y avait un serviteur Havia lá um servo qui a marché à la contre de la parole. que andou contrariamente na palavra. Dieu, pour l'amour qu'il a pour son peuple, E Deus, para o amor que ele tem para o seu povo, il s'élève levantou-se pour élever quelqu'un. para exaltar alguém. Si nous lisons le verset 19, Se podemos ler verso 19, Dieu termine avec la personne qui dirigeait Jérusalem. e Deus terminou com a pessoa que estava a dirigir Jerusalém Il choisit quelqu'un d'autre. e escolheu outra pessoa. C'est pour cela qu'on a dit dans 19, Em verso 19 disse, Ésaïe 22, verset 19, Isaías 22, 19, je te chasserai de ton poste. e demitir-te-ei do teu ofício, L'Éternel t'arrachera de ta place. e te arrancarei do teu assento. En ce jour-là, E será naquele dia j'appellerai mon serviteur Eliakim, que chamarei o meu servo Eliaquim, fils de Liquige. filho de Ilquias. Je le revêtirai de la tunique et le cendre de ta ceinture. E revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçando-o com o teu talabarte. Écoutez, je remettrai ton pouvoir entre ses mains. E entregarei nas suas mãos o teu domínio. Il serait un père pour les habitants de Jérusalem. E será como pai para os moradores de Jerusalém Et pour la maison de Juda. e para a casa de Judá. Qui? Quem? Eliakim. Eliaquim. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. E porei a chave da casa de David sobre o seu ombro. Et quand il ouvrira, E abrirá, ni ne fermera. e ninguém fechará. Quand il fermera, E fechará, ni n'ouvrira. e ninguém abrirá. Que le Seigneur bénisse sa Que parole. o Eterno abençoe a sua palavra. Parlons. Oremos. Dieu, Deus, nous nous confions en toi ce matin nós confiamos a Ti nesta manhã pour notre délivrance, para a nossa libertação, pour notre transformation, para a nossa pour transformação, notre changement, para a nossa mudança, pour notre liberté. para a nossa liberdade. Seigneur, que ce message Senhor, que esta mensagem apporte une vie, traz vida, une connaissance, conhecimento, que cela sensibilise que possa sensibilizar notre esprit, nosso espírito, afin que nous combattons enfim, que combatimos
nous donne ce matin E tudo que você nos dá nesta manhã, comme pouvoir, como poder, comme puissance, como potência, comme autorité como autoridade, venant de ta parole. vindo da sua Nous palavra, nous confions de toi confiamos a Ti. et nous sommes sûrs de ce que tu es E somos acertos daquilo que Tu és. et nous savons que notre liberté, E sabemos que a nossa liberdade, notre délivrance, a nossa libertação, notre affranchissement a nossa soltura, est bien défini ce matin e que está muito bem definido nesta par le manhã, pouvoir que la parole nous donne. pelo poder que a palavra nos concede. Domine sur toutes choses, Domina sobre tudo, du début jusqu'à la fin, do princípio até o fim, par la parole spirituelle véritable. pela palavra espiritual verdadeira. Nous te le demandions Te pedimos et nous disons que cela e soit. digamos assim seja. Alors, on a besoin de la clé. Precisamos da chave, Nous tous, todos nós, pour avoir l'accès ici, para ter acesso aqui dans tous les domaines de la vie, em todos os domínios da vida, où tu sens que tu es fermé, onde você sente que estás amarrado, où les portes sont fermées, onde as portas estão fechadas tu es incapable de passer, e que estás incapaz de passar, de traverser. de atravessar. Tu as besoin de la clé Você precisa da chave qui peut ouvrir. que pode abrir. Et cette clé E esta chave s'est trouvée du côté des enfants de Dieu. está do lado dos filhos de Deus. À chaque fois que Dieu marchait avec son peuple, Cada vez que Deus estava a dar com todo il a o disponibilisé la clé. ele disponibilizou aquela chave. Donc, la clé rendra toutes choses possibles. A chave tornará todas as coisas possíveis. Lorsque je suis dans l'impossibilité, Quando estou na impossibilidade, la clé me donne l'accès a chave me dará acesso en ce qui semble difficile et fermé. no que semelha ser complicado ou difícil. Tous les domaines de la vie, nous avons besoin de la clé. Em todos os domínios da vida precisamos da chave. Il faut que chacun puisse se rendre compte E cada tem que tomar conta qu'il est fermé, que ele te dizer que estou fechado, quelque chose de lui est fermé. alguma coisa que te pertence está amarrado. La première des choses, c'est se rendre compte. A primeira coisa é ter aquela consciência. Peut-être qu'on t'a fermé dans la maladie. Talvez você está amarrado na doença, Peut-être qu'on t'a fermé dans les finances. talvez estás amarrado na finança, Peut-être qu'on t'a fermé dans la paix. talvez estás amarrado na paz, Ton mariage est fermé. o teu casamento está amarrado, Ta liberté est fermée. a sua liberdade está Ta amarrada, tranquillité est fermée. a sua tranquilidade está amarrado, Tes droits, teus direitos, les chances, a sua sorte, les opportunités. as oportunidades. C'est ainsi que cet homme se rend compte. E quando este homem dá conta, Il va aller chercher la clé. ele vai buscar a chave. Il faut regarder Tens que observar quels sont les domaines de la vie em que domínio da vida où tu te sens, que você sente où tu ressens que les portes sont fermées. ou que você deu conta que aqui tem cadeado. Les portes doivent s'ouvrir. As portas têm que se abrir. Il y a d'autres portes que tu vas fermer. E há outras portas que tu mesmo tens que fechar. Lorsque nous avons lu Apocalypse chapitre 20, Quando lemos Apocalipse capítulo 20, la Bible nous montre que le Seigneur Jésus descendait. a Bíblia mostra que o Senhor Jesus estava a descer. C'était la vision de Jean. Era a visão de João. Il voit le Seigneur Jésus descendre Ele viu o Senhor Jesus a descer avec la clé com a chave et la chaîne. e a corrente. Et la Bible nous dit, E a Bíblia nos diz Jésus doit aller dans l'abîme que Jesus vai no abismo pour fermer, para ir fechar, pour ouvrir, para ir abrir, pour lier Satan. para amarrar Satanás. Nous avons démontré
E nós demonstramos dans Psaume 64, em Salmos 64, le verset 7, verso 7, que la Bible dit, a Bíblia diz: le cœur de chacun, o coração de cada c'est un abîme. é abismo. Donc, cela montre là où tu es fermé. Isto mostra onde tu estás amarrado. Tu es fermé Você está amarrado dans le cœur no coração de quelqu'un. de alguém. Or, le cœur Portanto, o coração, dont la Bible parle, cujo a Bíblia fala, c'est la pensée. é o pensamento. L'ennemi de ta vie, c'est la pensée de quelqu'un. E o inimigo da tua vida é o pensamento de alguém. Même quand on dit que ta tante t'avait maudit, Mesmo quando dizem a tua tia te amaldiçoou, tu es emprisonné dans sa pensée. quer dizer que tu estás preso no pensamento dela. Il y a des paroles qu'il a dit. Ela tem palavras que ele proferiu. Il ne souhaite pas te voir évoluer. Ele não deseja ver-te progredir. Il est ennemi du succès. Ela é inimiga do teu sucesso. Tout mal vient de la pensée. Todo mal vem do pensamento. Toute imitation, E toda imitação, toute méditation toda má meditação pour la destruction de quelqu'un, para destruir alguém ça vient de la pensée. provém do pensamento. Celui qui est lié, Aquele que está amarrado, il est lié dans les pensées de quelqu'un. ele está amarrado no pensamento de alguém. C'est là où Jésus descend É aonde Jesus vai descer, dans la Bible no abismo, pour faire quoi? para fazer Fermer. para ir trancar. Nous avons deux choses. Temos duas coisas. Nous avons la clé, Temos a chave nous avons la chaîne. e temos a corrente. La clé, A chave, dans ce contexte, neste contexto, ce n'est pas la parole. não é a palavra, C'est la chaîne é a, qui est la parole. é a corrente que é a palavra. Puisque la chaîne sert à lier. Porque a corrente serve para amarrar. Puisque toi aussi tu es lié Porque tu também estás amarrado par une parole. com uma palavra. Si tu pars chez un marabout, Se você ir no que manda, ou quelqu'un de ta famille était un sorcier, ou alguém da vossa família era bruxo, il ne peut vous lier que par la parole sortant de sa bouche. ele pode vos ligotar somente com as palavras da sua boca. Il n'y a pas quelque chose qu'on fait. Ele não faz outra coisa. Dans le monde que Dieu a créé, No mundo que Deus criou, il n'y a pas quelque chose qui est plus puissante que la parole. não há nada que seja mais poderosa do que a Si palavra. vous retournez dans la Bible, Se você retroceder na Bíblia, Jean chapitre 1er, João capítulo 1, la Bible vous dit qu'au commencement était la parole. no verso 1, a Bíblia diz que no princípio era a palavra. La parole était Dieu. E a palavra era La Deus. parole était avec Dieu. E a palavra estava com Deus. Écoutez ce que la Bible dit. Escuta o que a Bíblia diz. Rien Nada de ce qui a été fait do que foi feito n'a été fait sans la parole. foi feito sem a palavra. Or, le diable, c'est un imitateur. Portanto, o diabo é um imitador. Si Dieu Se Deus te ouvre par la parole, te abrir pela palavra, le diable te ferme aussi par la parole. o diabo também vai te amarrar pela palavra. Le diable est l'adversaire de Dieu. O diabo é o adversário de Deus. L'adversaire des enfants de Dieu. O adversário dos filhos de Deus. C'est par la parole qu'on bénit, É pela palavra que nós c'est par abençoamos. la parole qu'on maudit. E também é pela palavra que amaldiçoamos. Alors, si tu es ici ce matin, Agora, se tu estás aqui nesta manhã, ton problème, ce n'est pas aller consulter un marabout. o teu problema não é de ir consultar um equipandeiro. Ça sera une cadence barnéa. E aquilo será para ti uma vida de rotina. Le diable ne peut pas te donner la victoire. Ah, o diabo não pode te dar a vitória. Il n'a pas de réponse à donner puisque lui-même, il n'en a pas. O diabo não tem resposta a te dar porque ele próprio não tem. Celui qui a des réponses à toutes les questions, c'est le Créateur, la parole lui-même. Aquele que tem a resposta a todas as perguntas é o próprio Criador.
Celui qui crée, aquele que cria, celui qui appelle, a palavra que chama, celui qui change, a palavra que celui transforma, qui punit, a palavra que celui castiga, qui élève. e ela que exalta, Il n'y a que la parole. somente a palavra. Maintenant, toi ne cherche pas encore Agora tu não procura mais où est-ce que tu es lié. onde é que tu estás amarrado. Puisque la Bible te montre déjà. A Bíblia já te mostrou. Et j'ai dit ceci. E eu disse seguinte: Le Seigneur Jésus, lorsqu'il vient comme la parole, o Senhor Jesus, quando ele vem como a palavra, il ne cherche pas ele não procurou le nom de la personne qui te fait souffrir. o nome da pessoa que te faz sofrer. Il attaque Ele ataca la racine, a raiz, qui est le diable, a origem, la pensée humaine. que é o diabo, o pensamento humano. Puisqu'il sait que chacun de nous est fermé Porque ele sabia que cada de nós é amarrado par les pensées de quelqu'un. no pensamento de alguém. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. O inimigo do homem é o homem. Le diable se fait chair. O diabo se faz carne. La Bible dit, A Bíblia diz: ne vous ressemblez pas au Caïn, não vos semelha a Caim, car il a tué son frère. porque ele matou seu irmão. Ne vous ressemblez pas au Caïn, Não ressemble ao Caim, car il est l'image du diable. porque ele é a imagem do diabo. Il tuait son frère. Ele matou seu irmão. La Bible te dit pourquoi il a tué son frère. A Bíblia perguntou por que ele matou seu próprio irmão. Parce que les œuvres de son frère étaient bonnes Porque as obras do seu irmão eram boas et ses œuvres étaient mauvaises. e as suas obras eram más. C'est Satan qui s'est élevé. E o Satanás que se levantou, Ce aonde? n'était pas dans l'estomac. Não era aqui no Ce n'était chão, pas dans la main. não era na Ce mão, n'était pas dans la jambe. não era na perna. Le diable s'est levé dans la pensée O diabo se levantou no pensamento do de Caim, Caïn. Et il conspire e ele conspirou. de tuer son frère. E ele resolveu matar Et seu si irmão. Genèse nous montre E aqui Gênesis mostrou l'origine des problèmes a origem do a problema. toujours été dans le pensée de Sempre Dieu. esteve no pensamento do homem. Celui qui ne veut pas ton bien, Aquele que não quer o teu bem, c'est dans sa pensée. ele faz isso no pensamento Celui dele. qui ne veut pas ton élévation, Aquele que não quer a tua elevação, il a ton problème dans sa pensée. ele tem o teu problema no pensamento dele. Il peut bien s'habiller, Ele pode se vestir se bem, il peut t'embrasser, ele pode te abraçar, il peut te saluer. ele pode te cumprimentar, Mais ici, mas aqui il te bloque. ele te bloqueia. Ici, Aqui il te protège. ele te amaldiçoa. Ici, Aqui il te jette le sort. ele está te amaldiçoando. Ici, Aqui il te freine. ele está te travando. Ici, Aqui il ne veut pas que tu aimes la voix. ele não quer que tu possa progredir. Ici, Aqui il ne veut pas te voir errer. ele não quer te ver feliz. Ici, Aqui il ne veut pas te voir avec les enfants. ele não quer que você tenha filhos. Ici, il ne veut pas te voir prospérer. Aqui ele não quer te ver prosperar. Ici, il ne veut pas te voir en famille. No pensamento dele não quer que você tenha família. Le problème, c'est dans la pensée. O problema está no pensamento. Et chaque fois quand il ne compte pas, E cada vez que ele está no lugar, il prononce le mot. ele profere algumas palavras de J'ai entendu que bientôt il va voyager. Eu não ouvi dizer que agora ele vai viajar. Il n'ira nulle part. Ele vai Ça ne restera pas. nunca vai conseguir. L'ambassade ne lui donnera pas le fils. A embaixada não vai lhe dar visto. Les incantations, ce sont des paroles. As incantações são palavras. On maudit par la parole. Você é amaldiçoado pela palavra. C'est pour cela Dieu Por isso é que Deus a vu qu'il n'y avait pas quelque chose de plus grand que la parole. olhou e viu que não havia nada maior do que a palavra. C'est là la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il donna son fils, la parole. E ali que a Bíblia diz, Deus tanto amou o mundo, ele concedeu o seu unigênito filho, que é a palavra. Le diable, s'il réside dans la pensée, Se o diabo habita no pensamento, ton problème aussi est dans les pensées de quelqu'un. o teu problema
Bien. Revoyons Apocalypse, Vamos ver Apocalipse, chapitre 20, capítulo 20, le verset 1er jusqu'au verset 3. verso 1 a 3. Satan y est pour 1000 ans, règne des fidèles de Cristo. Satanás amarrado por 1000 anos, reino dos filhos dos fiéis de Cristo. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange. E vi descer do céu anjo. Vous savez que Jésus était un ange. Você sabe que Jesus era anjo. Hébreux chapitre 1er, le verset 7 à 9, la Bible dit: de quel des anges j'ai dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Hebreus 1, verso 7 em diante diz: quando os anjos que eu disse que és meu filho, assenta-te na minha destra. Un ange, c'est un messager. Anjo é mensageiro. Celui qui apporte un message. Aquele que traz uma mensagem. Dieu lui-même aussi, c'est un ange. Deus também é anjo. J'ai vu descendre du ciel un ange. E vi descer do céu anjo. Qui avait la clé de l'abîme. Que tinha a chave do abismo. Et une grande chaîne entre ses mains. E uma grande corrente na sua mão. Il saisit le dragon. Ele prendeu o dragão. Le serpent ancien. Antiga serpente. Qui est le diable. Que é o diabo. Et Satan. E Satanás. Et il le lia pour 1000 ans. E amarrou-o por 1000 anos. Il le jeta dans l'abîme. E lançou-o no abismo. Fermant et scellant. E ali o encerrou. L'entrée au-dessus de lui. E pôs selo sobre ele. Afin qu'il ne séduise plus les nations. Para que mais não engane as nações. Jusqu'à ce que les 1000 ans fissent accomplis. Até que os 1000 anos se acabem. Après cela, E depois, il faut qu'il soit lié pour un peu de temps. importa que seja solto por pouco de tempo. Le Seigneur Jésus vient avec la clé de l'abîme. O Senhor Jesus traz a chave do abismo. Et il vient avec la chaîne dans sa main. E ele traz a corrente na sua mão. La Bible n'a pas dit que Jésus avait la clé dans sa main. A Bíblia não diz que Jesus tinha a chave na mão. Mais ce qu'il avait en main, Mas o que ele tinha na mão c'était la chaîne. era a Mais corrente. il avait la clé. Mas ele tinha a chave. Puisque c'est très important, je vais expliquer cela. Porque é muito importante, vou explicar isto. La clé n'est pas entre les mains. A chave não está na mão. Ce qui est entre les mains, c'est la chaîne. O que está na mão é a corrente. Mais la clé vient avec lui. Mas a chave vem com ele. C'est là, E ali il va arrêter Satan, ele vai amarrar Satan. le lier Ele vai prender et le jeter Satanás e amarrar-lhe e lhe lançar aonde? dans la Bible. No abismo. Quand on dit on l'a lié, on l'a arrêté dans la Bible, E quando diz que foi prendido e amarrado para o abismo, veut dire quoi? significa o quê? La parole va se diriger A palavra vai se dirigir là où l'origine de ton problème. na origem do teu problema. Dans les pensées de cette personne, No pensamento daquela pessoa. Dieu va anéantir cela. Deus vai aniquilar isto. Ce qu'il avait conçu Porque ele tinha pour ta destruction, concebido para a tua destruição. Dieu détruit cela. Deus vai destruir Il isto. change cela Ele vai mudar isto dans sa propre pensée. no seu próprio C'est pensamento. là où Isaïe où il t'a dit, Ali que Isaías 8, ils fermeront le projet, verso 10 diz que ele fará projeto, mais ça sera anéanti. mas nunca vai prosperar. On forme pas le projet dans la main. Nunca se forma projetos na mão. On forme pas le projet dans la poitrine. Não se forma projetos no peito. Les projets sont conçus dans la tête, dans la pensée. O projeto é feito na cabeça do pensamento. C'est là où Jésus se dirige. É ali que Jesus vai ir. C'est là où l'ennemi sera arrêté. É ali que o inimigo será prendido. Donc quand le diable sera lié E quando o diabo será amarrado dans la Bible, no abismo, c'est-à-dire ton ennemi là qui te regarde, significa aquele teu inimigo que está te olhando, celui qui te voit, aquele que está te vendo, tout ce qu'il avait comme projet, tudo que ele tinha como tout plano, ce qu'il conçoit, que ele estava ça concebendo, va rester sans effet. e
prière. Existe la oração. Écoutez, Escuta. lorsque nous parlons des clés, Quando falamos da chave, il y en a plusieurs. existe muito tipo de chave. Il y a la clé A chave que vous appelez pour, vous utilisez pour les cadenas. que você usa para abrir o cadeado. Il y a des clés que vous utilisez pour la serrer, le poignet. E a chave que você usa para a fechadura. Il y a des clés qu'on utilise, ce sont un appareil digital. E há chaves que usamos com impressão digital. Tu viens, tu présentes ta prunelle, ton œil, tu regardes comme ça, la porte s'ouvre. Há outras chaves que você vem ou coloca apenas o teu olho e a porta vai se abrir. L'autre, c'est un appareil digital. E há outras chaves que é a sua impressão digital. Il y a plusieurs sortes de clés. Existe muito tipo de chave. Donc, toi aussi, tu dois savoir Agora, tu também tens que saber. ce qui est fermé avec les cadenas. O que é fechado com cadeado, Tu ne peux pas utiliser les codes. você não vai usar código. Il y a d'autres portes où on l'ouvre à travers des codes. Porque há outras portas que podem se abrir com código. C'est pour cela la délivrance. Isso é que a libertação Un homme pour sortir, do homem para sair, il a besoin de connaître les clés en globalité. ele precisa conhecer todo tipo de chave. La prière A oração n'ouvrira pas não vai abrir toutes choses. todas as Il coisas. y en a d'autres choses, Há outras coisas. c'est le respect É o respeito qui va ouvrir que ça. vai abrir Il isso. y a d'autres choses, Há outras coisas. c'est la É considération. a consideração. Il y a d'autres choses, Há outras coisas. c'est la foi. É a fé. Est-ce que vous comprenez? Estás a entender? Il y a d'autres choses, Há outras coisas. c'est les sacrifices É o sacrifício que nous appelons les jeûnes, que nós chamamos jejum les retraites. e de retiro. La clé aussi, A chave c'est também l'argent. é o Il dinheiro. y a d'autres choses. Há outras coisas. Pour que ça s'ouvre, Para que se abre, il faut seulement l'argent. é preciso dinheiro. Il y a d'autres choses. Há outras coisas. Pour que ça s'ouvre, Para que se abre, il faut seulement la clé. é preciso somente você saber como ele é Il recebido. faut seulement la considération. Como ele vai lhe considerar? Vous marcherez dans la Bible. Você andará na Bíblia. Le problème d'Abraham n'était pas résolu avec la prière. O problema de Abraão não foi resolvido com a oração. Il a accueilli Ele recebeu un Dieu, Deus, la parole. a palavra, C'est sous forme d'un homme. Deus numa forma humana. Il a pris soin de lui Ele tomou conta et dele. Dieu lui donne la E Deus deu-lhe a resposta. La veuve de Sarepta A viúva de Sarepta n'a pas résolu son problème avec la prière. não resolveu seu problema com a oração. La Bible dit A Bíblia diz qu'il devait prendre soin de lui, que ela tinha que tomar conta do Elias. malgré être pauvre, Mas, embora ela era pobre, veuve, viúva, dans la souffrance, no sofrimento, mais le peu qu'il avait là, mas o pouco que ela tinha, Dieu a voulu Deus queria qu'il partage ça que ela partilhasse avec l'homme de com Dieu. o homem de Et Deus. c'est ainsi qu'Élie prononça la parole. E é assim que Elias pronunciou a palavra para ela. Et il a multiplié la maison de cet homme. E multiplicou mais na casa daquela mulher. Dans le livre des rois, No livro dos reis, lorsque Élisée marchait avec son serviteur, quando Eliseu caminhava com seu servo, la Bible dit qu'il y avait une femme. a Bíblia diz que havia uma mulher. Cette femme n'avait pas d'enfant. Aquela mulher não tinha filho. Il a dit à son mari, Aquela mulher disse para seu marido: nous voyons chaque fois cet homme passer. nós temos visto esse homem aí cada vez passar aqui. Nous devons nous donner une chambre. Vamos edificar um quarto para ele. Chaque fois qu'il viendra, Cada vez que ele vai sair il reste ici. da pregação, que ele vem descansar aqui. Tout le temps qu'il a pris dans sa vie pour prier pour avoir un enfant, il n'avait pas de réponse. E todo o tempo que aquela mulher orava para ter filho, nunca teve resposta. Mais lorsqu'il a reçu Mas depois dela receber Elias, Eliseu, cet homme entra dans la maison, este homem entrou na casa dela il dit en titre de reconnaissance, e disse-lhe para reconhecer qu'est-ce que je peux faire pour toi? o teu bom feito, o que é que eu posso fazer? Il
ne vois pas un enfant. Élisée dit, mas aqui com a ver que não tem filho. Il dit, effectivement, je n'ai pas d'enfant. Diz que efetivamente não tem filho. Il dit, maintenant, je te donne un enfant. Agora Eliseu diz, vou te dar filho. Vous voyez? Tá, ce sont des sortes de serrures, de clés. E são tipo de fechadura e de chaves. Anne, la mère de Samuel, a mãe de Samuel, pour son stérilité, para sua esterilidade, lui, la clé pour lui, ela achou para c'était ela, la prière adorant la promesse à Dieu. era a oração que ele deu, ela deu a promessa para Deus. Il prie. Ele Il diz, dit au Dieu, ele disse a Deus, si tu me donnes un enfant, se você me dar filho, je vais le sacrifier pour ton service. eu vou lhe consagrar para teu serviço. Alors, quand tu es là pour ouvrir, E quando tu estás aqui para abrir, ne pensez pas que la clé que tu as, ça va ouvrir tous les domaines. não pensa que a chave que tu tens pode abrir-te em todos os domínios. Il faut commencer à analyser. Você tem que começar a analisar Quels sont les domaines de la vie em que domínio da vida où tu te ressens que você sente que tu es, les portes sont fermées. que as portas estão fechadas. Quels sont les domaines de la vie Em que domínio da vida où tu ressens que você está sentindo les portes doivent s'ouvrir que as portas têm que se abrir. et ici ça doit être fermé. E aqui eu tenho que fechar. Il faut comprendre ça. Tens que entender isto. On ne fait pas de traitement sans diagnostic, sans examen. Nunca se faz tratamento sem diagnóstico. Tu dois te disposer Você tem que se disponibilizar, à vous remettre entre les mains de Dieu vos entregando na mão de Deus pour avoir des clés para ter chaves que tu vas ouvrir. que vão te permitir abrir. Nous sommes censés comprendre ces choses. E somos obrigados a entender estas coisas. Nous devons savoir comment est-ce que l'autorité de Dieu opère. Devemos saber como é que a autoridade de Deus opera, Porque cela pouvait te guider quotidiennement. porque aquilo vai poder te guiar dia após dia. Alors, nous devons saisir. Devemos entender. La Bible parle d'Eliakim, A Bíblia fala aqui de Eliakim, à qui Dieu a quem Deus choisit, escolheu, lui donne le pouvoir deu-lhe o poder et lui donne la clé. e deu-lhe chave. Eliakim Eliakim était de la descendance de Lévi. era da descendência de Levi. Lévi était le troisième fils de Jacob. E Levi era o terceiro filho de Jacó. Jacob était le fils d'Isaac. E Jacó era o filho de Isaac. Isaac était le fils d'Abraham. Isaac era filho de Abraão. Puisque l'alliance que Dieu a formée avec Abraham, Porque a aliança que Deus fez com Abraão c'est ce qui a marché é porque andou de l'Ancien Testament do Antigo Testamento jusqu'à l'arrivée de Jésus, até na chegada de jusqu'au Jesus, choix des apôtres. até na escolha dos apóstolos. Jésus n'a pas changé de famille. Jesus não mudou de família. Il est resté là Ele permaneceu lá par la promesse que Dieu avait faite. pela promessa que Deus tinha feito. Maintenant, la Bible dit, Agora a Bíblia diz je mettrai sur son épaule. que eu porei sobre o seu ombro. C'est là où on met la clé. É ali que se coloca a C'est chave. pour cela Apocalypse a dit, Isso é que Apocalipse diz. Jésus vient avec la clé, Jesus vem com a chave, mais dans sa main avec la chaîne. mas na mão dele tinha a corrente. Puisque quand la Bible a été écrite, Porque quando a Bíblia foi escrita, la Bible est écrite en base de la nature. e a Bíblia foi escrita na base da natureza. Puisque la première Bible que Dieu avait écrite, c'était la nature. Porque a primeira Bíblia que Deus escreveu era a natureza. Maintenant, quand Dieu devait écrire la Bible spirituelle, E quando Deus queria escrever a Bíblia espiritual, il devait se baser par la nature. ele tinha que se basear na natureza. Car la nature avait un langage de Dieu qui lui cachait. Porque a natureza tinha uma linguagem de Deus que ele escondia. Donc la nature, c'est
une image quer dizer que a natureza é uma imagem qui cache la vie d'un potier. que esconde a vida de oleiro. Donc la lettre qui est l'écriture, Quer dizer, a letra que é a escritura, on appelle ça une illusion e chama-se uma ilusão, qui cache la pensée de l'écrivain. que esconde o pensamento do escritor. Ce que vous lisez dans la Bible selon l'écriture, O que você lê na Bíblia, segundo as escrituras, cela cache la pensée de Dieu. nela estão escondidas os pensamentos de Deus. Même Jésus dans Jean chapitre 5, Mesmo Jesus no João 5, le verset 39, no verso 39, il a dit aux pharisiens, ele diz ao fariseu: vous sondez les Écritures vocês sondai as escrituras, parce que vous pensez que cela cache porque nela você pensa que esconde-se une vérité. uma verdade. Lisons cela. Vamos ler isto. Jean chapitre 5, João 5, le verset 39. verso 39. Jésus dit ceci. Jesus disse: Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. E são elas que de mim testificam. Donc, les Écritures sont là pour rendre que le témoignage du Seigneur. E quer dizer que as escrituras estão lá para testificar o Senhor. Oh, quand on nous donne l'histoire d'Eliakim, Agora, quando nos tem a história de Eliakim, de la descendance de Lévi, da descendência de Levi, le nom Eliakim e a palavra Eliakim veut dire Dieu établi, significa Deus estabeleceu. ou Dieu ressuscite, Ou seja, Deus ressuscita. ou Dieu donne la vie. Ou Deus dá a vida. Oh, quand on nous donne Eliakim, Agora, quando nos dão Eliakim, il était l'image du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. ele era a imagem do Senhor Jesus no Antigo Testamento. C'est pour cela que vous voyez, Por isso é que estão a ver. on dit, je lui donnerai la clé de la maison de David. Por isso é que a Bíblia diz que darei-lhe a chave da casa de Davi. Or, si vous retournez dans la Bible, Agora, se você ver na Bíblia, dans le livre de Luc, no livro de Lucas, chapitre 2, capítulo 2, lorsque Gabriel a apporté la prophétie sur Marie, e quando o Gabriel trouxe a profecia sobre o nascimento de Jesus para il lui a dit, tu auras un fils, ele disse-lhe que terá um filho tu lui donneras le nom de Jésus, e dará-lhe o nome de Jesus. il aura le trône de David son père, E ele vai se assentar no trono de Davi, do seu pai. il sera appelé fils du Très-Haut. E ele será chamado filho do Altíssimo. Donc Eliakim Quer dizer, ele aqui s'assoit se assentar à la maison de David, na casa de Davi. ce n'était que Jésus sous forme imagée. Ele era Jesus numa forma de tiponia. Vous pouvez lire Luc, Podem ler Lucas. Luc chapitre, n'est-ce pas, Luc 1er, verset 28, 32. Nous lisons le verset 32, nous commençons dans 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Lucas 1, verso 28 em diante. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. E vendo ela, Maria, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas,
porque achaste graça diante de Deus. Et voici, tu deviendras enceinte E eis que em teu ventre conceberás et tu enfanteras un fils e dará luz a filho et tu lui donneras le nom de Jésus. e dar-lhe o nome de Jesus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. E o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai. Or, la même chose, vous le voyez dans l'Ancien Testament, A mesma coisa você vê no Antigo Testamento. chez cet homme qu'on appelait Eliakim. Neste homem chamado Eliakim. Lui, il n'était que l'image. Ele era apenas uma Puisque imagem. l'Ancien Testament était l'image Porque o Antigo Testamento era a imagem du Nouveau Testament. do Novo Testamento. Toute personne qui est de la parole, il sait E todos aqueles que são da palavra sabem les bonnes choses, que boas coisas Dieu les donne en second lieu. que Deus dá depois ou na segunda. Dans le principe de la parole, E no princípio da palavra, Dieu ne peut pas permettre à ce que tu sois délivré e Deus não pode permitir que você seja libertado et après on va te fermer. e depois vir te amarrar. Non. Não. Dieu permet ce qu'on te ferme Deus permite que você seja et amarrado. en deuxième lieu, il va te détacher, te délivrer, te E ressusciter. no segundo lugar, ele vir te libertar, te ressuscitar, te tirar desta prisão. Il permet ce que tu pleures premièrement Ele permite para você chorar primeiro et après tu vas sourire. e depois vai sorrir. Il accepte de mourir premièrement Ele aceita de morrer primeiro et après tu vas e ressusciter. depois será Donc, ressuscitado. l'Ancien Testament aussi était l'image, Quer dizer, o Antigo Testamento também era uma mais le imagem. Nouveau Testament était la E réalité, o Novo Testamento era a realidade. les bonnes choses. Boas coisas. Mais maintenant, la Bible dit, Agora a Bíblia diz, la clé n'a pas été donnée à Eliakim, a chave não foi dada a Eliakim, mais a été posée sur son épaule. mas foi posto no seu ombro. Prenons le livre d'Ésaïe chapitre 9, verset 6. Isaías capítulo 9. Puisque dans Ésaïe 22, 22, il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Porque lá no Isaías 22, 22, a Bíblia diz que porém a chave da casa de David sobre o seu ombro. Nous devons comprendre l'épaule. Agora devemos entender o ombro. Ésaïe chapitre 9, Isaías capítulo 9, le verset 6. do verso 6. Il dit, Ele diz: donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et son royaume. La ferme est soutenue par les droits et par la justice, de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. No português está no verso 7. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. La clé, A chave, quand Dieu te le donne, quando Deus te dá les épaules, os ombros, épaules, o ombro, épaules. o ombro. Vous savez, quand nous partons enterrer quelqu'un, Você sabe quando vamos para enterrar on alguém transporte le cercueil dans l'épaule. e o caixão é posto no ombro Et dans l'épaule, e no ombro on transporte l'arche de l'éternel. que se transporta a arca do Senhor. Et l'épaule symbolise l'esprit. E o ombro tipifica espírito. C'est là où on met la clé. E ali onde colocam a Mais chave, dans la main, mas na mão, dans les ailes, nas sombras, il vient avec la chaîne. ele vem com corrente. Mais la clé se trouve dans l'esprit. Mas a chave está no espírito. Puisque qu'est-ce que la clé? O que é a chave? Prenons Matthieu chapitre 16, verset 19.
Mateus 16, verso 19. Ce sont des prédications pour la prière, mais du fait qu'il y a des gens qui prêchent, nous devons aussi avoir la connaissance, puisque la connaissance aussi c'est une clé. E como eu digo para as orações, mas e como as pessoas pregam, devemos pregar para ter o conhecimento, porque o conhecimento também é a chave. Jean chapitre, Matthieu combien? Verset 19, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus parle à Pierre, n'est-ce pas? Il lui dit, je te donne la clé. Ce que tu vas ouvrir, ça sera ainsi. Nous pouvons le lire. Vamos ler isso. Puisque vous devez avoir une connaissance, savoir cerner les choses ici, j'insiste ici. Puisque dans chaque sémence ou chaque message, vous devez avoir une partie de la connaissance, de l'éclaircissement, de la précision, parce que Dieu nous construit comme une maison. C'est des briques en briques. Deus nos constrói tipo uma casa de bloco em bloco. Quer dizer que devemos ter em tudo conhecimento da palavra, daquilo e a clareza naquilo que nós estamos a ensinar. Prenons Matthieu chapitre 16, verset 13. Mateus 16, verso 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée et Philippe, Jesus, chegando na banda de Cesaré de Filipe, demanda à ses disciples, interrogou os seus discípulos, qui dit-on que je suis, moi, le fils d'Aaron? dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ici, Aqui, Jésus cherchait la connaissance. Jesus estava procurando conhecimento. La clé, c'est autre chose. A chave é outra coisa. Jésus pose la question, Jesus interrogou: qui dit-on que je suis? o que os homens dizem que eu sou? Moi, je suis qui? Eu sou quem? Pour vous, Para você, vous les disciples, vocês, meus vous discípulos, les apôtres. os apóstolos, Les gens m'appellent ceci, ou as pessoas dizem que eu sou les gens disent que je suis un tel, dizem que eu sou Jeremias, mais pour vous, mas para você, moi, je suis qui? eu sou quem? Jésus cherchait la connaissance. Jesus estava a procurar conhecimento. Il y répondit, donc les disciples, Ele respondeu les uns disent que tu es Jean-Baptiste, e eles disseram, uns dizem que é João Batista, les autres disent que tu es Élie, outros Elias les autres disent que tu es Jérémie, e outros Jeremias, ou l'un des prophètes. ou dos profetas. Et vous, l'un dit-il, que dites-vous que je suis? Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Bien que basusu balobaka na Jean-Baptiste naza Eli, naza moko bakokasi bino bolobi nga naza nani? Bem que os outros estão a dizer que eu sou João Batista, sou Elias, sou Jeremias ou dos profetas. Agora, pergunto, vocês, meus discípulos, o que vocês dizem que eu sou? La question est posée. A pergunta é dada. Qu'est-ce qu'on cherche? O que Jesus estava La procurando? connaissance. Conhecimento. Il n'y a que celui qui a la connaissance qui peut décrire ce qui était Jésus. Porque somente aquele que tinha conhecimento que podia descrever quem realmente Jesus era. Et puisque cette question est posée, Porque esta pergunta é dada pas de la manière humaine, mais de la manière spirituelle. não da maneira humana, mas da maneira espiritual. Puisqu'un homme physique, Porque um homem je físico, ne peux pas demander à ses frères, moi je suis qui? eu não posso perguntar nesse irmão quem eu sou. Jésus attendait Jesus esperava une connotation uma compreensão spirituelle. espiritual, Pas de l'homme qui était physique, não do homem mais físico, celui qui était caché était qui? mas aquele que estava escondido nele era quem? Car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Porque na verdade o homem é o Mais espírito. quel est l'esprit qui était en Jésus? Mas qual era o espírito que estava em Jesus?
Jesus. Jésus cherchait la réponse. Jesus procurava a resposta. Les gens ne disaient rien. E os homens não diziam nada. Verset 16. Verso 16. Simon Pierre répondit, E Simão Pedro respondendo, tu es le Christ, disse, tu és o Cristo, le Fils du Dieu vivant. o Filho do Deus vivo. Donc Pierre arrive à comprendre que Jésus était le Christ. Quer dizer, Pedro chegou a entender que Jesus era o Cristo. Or, le mot Christ veut dire une parole lointaine, un message révélé, inspiré. E enquanto que a palavra Cristo significa ungido ou uma palavra ungida, uma mensagem revelada. Jésus reprenant la parole, E Jesus, tomando a palavra, lui dit, disse, tu es heureux. disse-lhe, bem-aventurado Donc és. la connaissance te rend d'abord heureux. Quer dizer, o conhecimento torna-te feliz. Si tu n'as pas la connaissance, tu es malheureux. E se você não tiver o conhecimento, você é um infeliz. Mon peuple périt faute de connaissance. A Bíblia diz, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bem-aventurado és tu, Simão, Bar Jonas, porque tu não revelou carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Mas também eu te digo que tu és Pedro, Et que sur cette pierre, e sobre esta pedra je bâtirai mon église. edificarei a minha igreja, Et que les portes de séjour de mort, e as portas do inferno, donc les enseignements charnels mélangés, quer dizer, o inferno são ensinamentos carnais misturados, ne pourront point contre elle. não prevalecerão contra ela. Contre elle quoi? Contra ela, Contre la pierre. contra a pedra. Là, la connaissance était déjà. Ali já tinham conhecimento. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Verso 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. E tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Est-ce que nous comprenons? Será que estamos entendendo? Ici, Pierre avait déjà la connaissance. Aqui Pedro já tinha conhecimento. Il dit sur cette pierre, Ele disse que sobre essa pedra, dans la même connaissance, quer dizer, no mesmo conhecimento, que l'évangile sera que prêché. o evangelho será pregado. Maintenant, il l'ajoute. Agora ele acrescentou, Puisque nous sommes pressés de ne pas analyser tout ce que tu vois. La clé, c'est la parole. Ici, la clé, ce n'est pas la parole. e você vê, nós devemos ter um espírito analítico, porque não vai dizer que tudo que vas encontrar na Bíblia é a palavra, a chave é a palavra, não. A chave neste contexto não é a palavra, Pierre avait déjà la parole. porque Pedro já tinha a palavra, Il avait la connaissance. ele tinha o Il conhecimento, connaissait le Christ. ele conheceu Cristo, Que les autres ne connaissaient pas. e os outros não sabiam. L'objectif de Jésus, c'était quoi? O propósito de Jesus era o Que quê? les gens comprennent Que as pessoas qu'il est compreendessem Christ, quem é o Cristo, le Fils de Dieu vivant. que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Alors, comprendre ça, Agora, entender isso, il a fallu une connaissance. era preciso um conhecimento. Et Jésus lui-même dit, c'est mon Père qui t'a révélé. E Jesus, ele próprio disse que meu Pai quem te revelou. Le Père n'a pas révélé la clé. O Pai não revelou a Le chave, Père a donné une connaissance mas o Pai deu conhecimento pour déchiffrer para poder la deixar personne de Jésus. a pessoa de Jesus. Et Paul est arrivé. Et Pierre est arrivé. E Pedro chegou a decifrar. Alors, quand on te prouve que Quando encontra
diz: Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? o que é que vão fazer? On t'ajoute la clé. Vão te acrescentar mais a chave. Comme tu as la connaissance, Quando já tens conhecimento, il te faut la clé pour ouvrir agora precisa da chave para abrir et pour fermer. e para fechar. Jésus lui-même était la connaissance. Jesus, ele próprio era conhecimento. Mais pourquoi il vient avec la clé? Mas por que ele vem com a chave? Si la clé c'est la parole, Se a chave é a palavra. et Jésus qui vient avec la clé, c'est lui est qui? E Jesus que vem com a chave, ele é quem? Qu'est-ce que la clé? O que é a chave? Quand un homme reçoit la connaissance de Dieu, Quando o homem recebe o conhecimento de Deus, il est révélé dans la parole, e que ele já está revelado na palavra, Dieu ajoute Deus lhe acrescenta l'autorité. a autoridade, Il ajoute lhe acrescenta la puissance. o poder, Il ajoute lhe acrescenta le pouvoir. o poder. C'est ça la clé. E isto é a chave. Puisque quand vous avez la connaissance Porque quando tens conhecimento et que vous n'avez pas l'autorité, e que não tens autoridade, vous n'avez pas la puissance, não tens o poder, vous n'avez pas le pouvoir, não tens o poder, vous n'allez pas chasser les esprits. você não vai conseguir expulsar os espíritos. Quand les disciples ont crié la parole, Depois dos discípulos acreditar na palavra, Jésus les envoie d'aller partout dans le monde. Jesus mandou-lhe para ir em todo o mundo. Mais qu'est-ce qu'il les a dit? O que que disse-lhe? Je vous donne le pouvoir. Eu vos dou o poder. Mais la parole, ils en avaient déjà. Mas a palavra eles já tinham. On t'ajoute le pouvoir. Mas Jesus lhe acrescentou apenas Puisque poder. quand la parole n'a pas le pouvoir, Porque quando a palavra falta o quand poder, la parole n'a pas la puissance, e quando a palavra falta a quand autoridade, la parole n'a pas e l'autorité, não tem autoridade, rien ne va se faire. nada vai acontecer. La connaissance reste la connaissance. O conhecimento vai permanecer apenas conhecimento. Vous ne voyez pas sur la terre Vocês não veem isso na terra? à Tapaning. Bom, aquele estudou bué. Où est le pouvoir? Mas onde está o poder? Connaissance aux actes. Akamayele. Conhecimento ele tem. Ele é muito inteligente. Mais il est en train de souffrir. Mas está sofrendo. Parce que le pouvoir, Porque o poder, la puissance, a potência, l'autorité, a autoridade, il n'est pas. ele não tem. Quand vous avez la connaissance, Quando tens conhecimento, la connaissance appelle les ennemis, o conhecimento chama os inimigos. les rivalités. Chama a rivalidade. On peut te chercher à te poisonner, Pode procurar te envenenar, à te bloquer, a te bloquear, à te freiner, a te travar à s'asseoir sur ton dossier. e a dominar sobre o teu dossiê. Tu peux envoyer les dossiers dans une entreprise. Você pode até enviar teu dossiê numa empresa Un directeur regarde e o diretor de recursos humanos vai ver le profil de cet homme. o perfil dessa pessoa. Si cela arrivait entre les mains des chefs, Se esse currículo dele chegar na mão do et chefe si cette personne est sélectionnée, e que se ele for selecionado, moi je risque eu estou arriscado de perdre. de perder o emprego. Avec le temps, cet homme, il serait mon chef. Porque durante o tempo, o conhecimento que essa pessoa tem vai tornar o meu chefe. On va te freiner. Ele vai te travar. Mais maintenant, si ton dossier Agora, se o teu dossiê est accompagné du pouvoir, está acompanhado com o poder, de l'autorité, de autoridade de la puissance, e a potência, écoute ce que je te dis. escuta o que está te dizendo. Le chef pouvait être dans son bureau, O chefe poderia estar no seu escritório. un esprit lui dit, O Espírito lhe diz: j'ai besoin des réceptionnistes. eu preciso de recepcionista. Il a le téléphone. Tem telefone Pour appeler, para ligar. lui-même il descend. Ele próprio vai descer. Quand il descend, Quando desce, il y trouve un homme en train de remettre le dossier. encontrou lá um homem que estava a entregar a sua candidatura. Il demande c'est quoi? Pergunta ele: C'est un homme qui cherche du boulot. não, esse homem veio aqui procurar emprego. Il dit, ah bon, j'avais besoin de toi. Bon, montre-moi d'abord la femme. Ele diz: mostra ainda todo dossiê. Bon, je vais t'appeler après. Eu vou te chamar depois. Il retourne. Ele voltou. Il laisse ce qu'il faisait. Ele deixou o que ele estava fazendo. Il ouvre. Ele abre o teu Il currículo. commence à regarder. Ele começa a ver. Il commence à
regarder. começou a olhar. Au lieu de passer les dossiers chez la ressources humaines, Em vez de entregar o teu currículo ao ce recurso humano, dossier est resté dans son bureau. o dossiê ficou no escritório do diretor-geral. Il vient Ele vem chez les réceptionnistes. no recepcionista. Appelez-moi cet homme. Liga esta pessoa. Dis-lui de venir demain à 9 heures. Liga-lhe para vir amanhã às 9 horas. Il vient chez le directeur des ressources humaines. Ele vai ter com o diretor de recursos humanos. J'ai aimé le profil de quelqu'un. Eu gostei do perfil dessa pessoa. Vous allez apprêter la salle de conférence pour une interview. Você vai aprontar a sala de reunião para a entrevista. Au moins, côté dossier, ils ont quitté. Estás a ver onde é que o dossiê está aí? Parce que cela est accompagné du pouvoir. Porque aquilo está acompanhado com poder. Cela est accompagné de l'autorité Está acompanhado com autoridade. et de la puissance. E o poder. C'est pour cela, quand on nous donne la parole, Por isso é que quando nos dão a palavra, la prière, c'est la clé. a oração é a chave. Nous ouvrons à travers la prière, nous fermons par la prière. Nós abrimos pela oração e fechamos pela oração. Mais il y a une autre clé qu'on appelle la puissance, Mas existe outra chave chamada o poder, l'autorité. a autoridade. Ça, nous devons en avoir. Isto também devemos ter. Si nous n'en avons pas, Se não tivermos, nous pouvons prier, podemos orar, tout est sain. tudo será certo. Moi, je te dis des choses que nous vivons. Eu te digo coisas que nós vivemos. Un jour, Dia, j'ai cherché le boulot. eu estava à procura de emprego. Les frères José ici, Irmão José Sá, j'ai marché dans ce pays cherchant. eu andei nesse país procurar. Je suis allé dans une école. Eu fui numa escola Les promoteurs e o promotor de l'école ici à Marthe, de uma escola aí no Mártires il regarde. olhou no meu dossiê Oh, mais toi, tu as beaucoup étudié. disse: "Oh, você estudou muito Et ton dossier, c'est intéressant. e o teu currículo é interessante. Pourquoi tu ne peux pas aller travailler chez les pétroliers? Por que não vai trabalhar aí nas petrolíferas?" Comme ça, on ne va pas te rejeter. Disse: "Você com esse dossiê não vão te rejeitar." J'ai dit cette opportunité, je n'en ai pas. Eu lhe disse: "A oportunidade ainda não tenho." Il m'a dit, Ele me disse: toi, tu vas travailler chez les pétroliers. "Você vai trabalhar nas petrolíferas." Je suis retourné à la maison. Eu voltei para casa. J'ai cherché. Eu procurava. Mais un jour, Mas dia, c'est là où je vous dis, la clé, il faut avoir la connaissance divers dans le domaine des clés. e por isso é que eu digo, a chave é preciso ter conhecimento diverso sobre a chave. L'église était à la maison. A igreja ainda naquele tempo estava na casa On cherchait l'espace à louer et on l'avait trouvé. e estávamos a procurar um espaço aluguel e nós tínhamos achado On a payé. e pagamos. Il a fallu venir peindre, qu'on sorte tout ça. E era necessário irmos lá fazer, pintar e tudo. Suivez. Acompanhe La clé. a chave. Je te donne pas un témoignage, moi je t'explique la clé. Eu nunca te dou um testemunho, mas estou a te explicar a chave. Nous-mêmes, Nós nous avons commencé à faire l'arrangement pour mettre de la peinture. começamos a arrumar aquela sala para colocar a pintura e tudo. Lorsqu'on a peint E quando liga l'église, igreja, lorsqu'on a peint l'église, e quando nós, depois de pintar a igreja nous avons pris des photos. e tiramos fotos J'ai envoyé ça chez un frère, le fils de mon pasteur. e mandei isto para o irmão, o filho do meu pastor. Il a montré à son père. Ele mostrou ao seu pai. Vous voyez, Estamos a ver? vous voulez offrir quelque chose, mais il y a une démarche qui t'amène que cette chose qui t'a tant bloqué puisse s'ouvrir. E você quer abrir uma coisa que muito tempo ficou fechado, mas existe uma demarcha para lá chegar. Le pasteur regardait. E o meu pastor olhou, Ah, je suis très content ele disse: "Eu estou muito feliz pour leurs efforts. para os seus esforços Et le bel endroit. e bom lugar." Le papa sourit, il était content. E o pai sorriu e estava feliz. Le frère m'a appelé. O irmão ligou-me
Il m'a dit, Ele me diz, papa est content. o pai está contente. Regardez maintenant comment est-ce que moi j'ai eu le travail. Olha como é que eu consegui emprego. J'ai pris la parole, Eu recebi aquela palavra. papa est content. O pai está contente. Alors je comprends qui est ce papa pour moi. Eu entendi quem é esse pai para mim. Et la Bible me dit, A Bíblia me diz, la joie de l'éternel c'est notre force. a alegria do Senhor é a nossa força. Vous voyez comment est-ce que je marche? Estás a ver como é que eu ando? Papa est content. O pai está contente. Papa est joyeux. E o pai está feliz. Qui est ce papa pour moi? Quem é esse pai para mim? Ça c'est moi qui sais. É isso que eu sei. La Bible maintenant me dit, A Bíblia me diz, la joie de l'éternel c'est ma a force. alegria do Senhor é a minha força. J'ai dit à l'église, Eu disse na igreja, nous aurions vamos ter 3 jours de prière. 3 dias de oração. Nous allons prier Vamos orar. comme Dieu est content. Como Deus está contente, Il va nous bénir. Ele vai nos abençoar. Vous voyez comment est-ce qu'on marche? Estás a ver como é que você caminha? Toi tu cherches la clé. Você procura a chave. La clé c'est la sagesse. A chave é a La sabedoria. clé c'est la connaissance. A chave é o conhecimento. La clé c'est l'intelligence. A chave é a inteligência. La clé c'est la prière. A chave é a oração. La clé, A chave ce sont des sacrifices. são sacrifícios. La clé A chave symbolise beaucoup de choses. tipifica muitas coisas. Maintenant, nous avons fait 3 jours de prière. E nós tínhamos feito 3 dias de oração. Mercredi, Quarta, jeudi quinta et vendredi. e na sexta-feira. Nous avons prié mercredi, Oremos na quarta-feira. on est retourné à la maison. Voltamos para casa. On est venu d'Égypte. Viemos na quinta-feira. À l'époque, Na época, l'église n'avait pas de chair. a igreja não tinha púlpito. Je montais comme ça. Eu subia assim Il n'y a même pas l'endroit pour déposer la Bible. e não tinha nem sequer sítio para colocar a Bíblia. Et pendant que j'étais monté, E quando eu subi, on m'a parlé dans l'oreille. me falaram no ouvido: Papa t'a dit, Pai te disse, tu vas travailler. vai trabalhar. Puisqu'il m'avait promis. Porque tinha me Il prometido. me dit, il t'avait dit, tu vas travailler. Ele me disse, ele tinha te dito que tu vais trabalhar. Chaque pensée, chaque murmure que Dieu suscite dans ton cœur, dans ton oreille, Cada palavra, suspiro que Deus coloca no teu ouvido ou no teu coração pour un bien, é para bem. soyez souple de faire ça. Você tem que ser flexível para fazer isto. Le diable ne peut pas te révéler quelque chose pour ton bien. O diabo nunca pode te revelar uma coisa boa para teu bem. Quand tu sens l'esprit te dit, ce jour j'ai besoin de beaucoup prier, prier. J'ai besoin de gêner. J'ai besoin de faire la retraite, faire. J'ai besoin de donner ça, donner. J'ai besoin de crier à main, crier. J'ai besoin de me lever, lève-toi. Tout ce que tu fais, c'est la clé pour ouvrir quelque chose. Quando você sente o Espírito te dizer que agora este tempo você tem que se retirar para a oração, faça isso. Se ele te diz agora é o tempo de você levantar, você gritar, diz amém nessa palavra. Você não hesita, seja flexível, porque tudo isto é a chave para você sair. Comment est-ce que le diable peut te conduire pour la bénédiction? Como é que o diabo vai te dirigir para uma benção? Quand un esprit te dit, lève-toi, prie. Quando o Espírito te diz, levanta, ora, Ça, c'est le Saint-Esprit qui te é dit. o Espírito Santo que falou Le contigo. diable te dira, O diabo vai te dizer, non, donc tu vas prier même au milieu de la nuit. dorme, vai orar só no meio da noite. Repose-toi. Descansa. Quand tu vas dormir, Quando vai dormir, tu vas te réveiller vai assustar. 7 heures. 7 horas já. Et il te donne une dose du sommeil. Ele te deu uma verdadeira dose de sono. Parce que tu l'avais obéi. Porque você lhe obedeceu. Mais le sacrifice, Mas o c'est sacrifício, quand je suis fatigué, eu estou cansado. j'ai sommeil, Este é o sono. le corps demande que je me repose. E que o corpo está pedindo para eu dormir. Mais l'esprit me dit, lève-toi et prie. Mas o Espírito me diz, levanta, ora. Le
sacrifice, c'est quelque chose de difficile. E o sacrifício é uma coisa difícil. Je me suis isolé. Eu fui me isolar. J'ai entré dans mon bureau. Entrei no meu escritório. À l'époque, Na época, le bureau n'avait ni table, ni chaise en plastique. Il n'y avait rien. J'ai dit, c'était vide. na época, o meu escritório não tinha nem sequer cadeira, nem mesa. Estava tudo vazio. Je suis entré. Eu entrei lá. J'ai commencé à prier. Eu comecei a orar. C'était quel jour? Era aquele dia, Le jeudi. quinta-feira. Quand je suis retourné à la maison, Quando voltei para casa, vers 22h, às 22 horas, un téléphone a sonné. e o telefone ligou. Le frère Job me dit, O irmão João me disse, un ami vient d'appeler, o amigo vem de ligar, parle avec lui. fala com ele. J'étais avec le frère Paul. Eu estava com o irmão Paulo. Vendredi matin, Sexta-feira de manhã, je suis parti faire l'interview. eu fui fazer entrevista. Vous savez ce qui s'est passé? Sabe o que é a participação? Il y avait un directeur qui est portugais. Tinha lá diretor português. Il est venu. Ele chegou. Il a dit, j'ai vu un CV, appelez-moi cet homme. Ele disse, eu vi CV, liga-me para essa pessoa. Il dit, on va appeler. Il dit, non, maintenant, je vais vous voir appeler cet homme. Ele disse, não vamos ligar. Ele disse, não, agora, liga-lhe. Eu quero ver vocês ligar essa pessoa agora. Quand je répondais, Quando eu estava a responder, le téléphone était en main libre. e o telefone estava Le fixe. em alta voz. Il a écouté. Ele o escutou. Je viens. A conversa, eu disse que estou a vir. Quand je suis venu, Quando eu fui lá, le réceptionniste a annoncé qu'il y a quelqu'un qui est venu. a recepção anunciou que alguém chegou. Le directeur a dit O diretor disse, aux directrices e disse para a diretora de marketing, de marketing, faites l'interview avec cet homme. disse-lhe, faz entrevista a essa pessoa. Moi, je suis occupé. Eu estou ocupado. Quand je suis entré dans la salle de conférence, E quando entrei na sala de reuniões, l'interview commence en français. e a entrevista começou em francês. Il dit, je vois ici tu parles français, anglais, portugais. Me disse que eu estou a ver que tu fala francês, português e inglês. Bon, le portugais c'est votre langue. Bom, o português é vossa língua. Moi, je vais le français. Eu quero francês. Quand j'ai commencé à parler, Quando eu comecei a falar, je n'ai pas terminé. eu Je n'ai jamais eu ce genre de travail. Eu nem sequer terminei de falar, nunca vi aquele tipo de entrevista. Écoutez la personne. Escuta a pessoa. Toi, tu vas travailler ici. Ela me disse, tu vais trabalhar aqui. Ele era Dieu est coxo. en train de faire les choses. Deus próprio estava aí a operar. Si c'était le directeur là, le portugais, Se fosse aquele diretor português, peut-être on n'allait pas s'attendre. talvez não podíamos nos entender Le portugais de Portugal. com aquele português dentro de Portugal. Quand vous êtes habitué avec le portugais, Porque quando você está muito habituado com os portugueses, tu auras des difficultés puisqu'il parle comme il ne parle pas. porque os portugueses, eles falam tipo ele não quer falar. Mais quand les Français parlaient, Mas quando o francês falou, elle a écouté le français. ela ouviu o francês. Les mots, toi tu vas travailler ici. Ela começou a dizer, tu vais trabalhar aqui. Je sors, Eu saí, il m'appelle. ela me ligou. Est-ce que tu peux venir demain? Será que tu podes vir amanhã? J'ai dit si vous Eu voulez. disse, se você quiser. Il m'a appelé 3 fois. As-tu déjà vu l'interview comme ça? Me ligou 3 vezes no mesmo dia, depois da entrevista. Já viste uma coisa assim? Le samedi, Sábado, où les gens ne travaillent pas, je suis venu. que as pessoas não trabalham, ela ligou para eu ir no escritório. Il m'a dit, allez traiter ce document, Ela me disse, vai tratar estes documentos amène ça le mercredi. e traz isto na quarta-feira. Moi, j'ai traité ça le lundi, je suis venu avec ça le lundi. E eu tratei isso na segunda-feira, levei-lhe. Il me dit, oh, je t'ai dit le mercredi. Ela me disse, oh, mas eu te disse para trazer na quarta-feira. Je lui dis, moi, je suis prêt. Eu disse,
disse, eu já estou pronto. Il m'amène dans le bureau des directeurs financiers. Me levou no escritório do diretor financeiro. Signer le contrat. Assinar o contrato. Le même lundi, je commence le travail. Na mesma segunda-feira comecei a On a trabalhar. prié mercredi, Oramos quarta-feira, jeudi, quinta-feira, vendredi interview. sexta-feira entrevista. Quand on venait au culte, Quando estávamos a vir na igreja, je viens comme un homme qui travaille. e quando eu vinha para culto, eu vinha como Vous trabalhador. voyez comment est-ce que j'ai reçu le travail? Mas saber como é que eu recebi o trabalho? J'ai utilisé beaucoup de clés. Eu usei muitas chaves. Détermination, Determinação, dynamique, dinamismo, prière, oração, considération. consideração. C'est la parole que mon pasteur m'a dit. A palavra que meu pastor tinha me dito. Considération de ce que l'Écriture me dit. A consideração daquilo que a Escritura me La diz. joie de l'Éternel, c'est notre A force. alegria do Senhor é a nossa força. Je reste là. Eu permaneci ali. J'appelle les gens à la prière. E eu chamei as pessoas para Nous oração. prions. Oramos. Et la chose est là. E a coisa estava lá. Est-ce que nous saisissons? Será que estamos a entender? Pour avoir dans ce monde ici, Para ter neste mundo ce n'est pas facile. não é fácil. Bien-aimé, tu peux aller devant cette parcelle, tu dis, je suis venu vous implorer, si vous pouvez me permettre, je mettrai mon allonge ici pour commencer à faire des galettes, j'ai la machine. On peut t'accepter, oui. Bon, tu vas commencer à nous donner combien? Bon, même 5 000 par mois. Ok, tu pars. Demain, quand tu viens comme ça, on te dit, bon, attendez, on va t'appeler, puisque le propriétaire même, vraiment, il n'est pas là, il est en voyage. Tu retournes. Demain, quand tu viens, tu trouves une personne en train de faire les galets. Les gens attendent seulement que tu prononces. Quand ils écoutent, et moi, c'est pour cela que les secrets, on ne les dit pas. On témoigne seulement. Les gens doivent constater que la chose est déjà faite. O segredo não se diz. As pessoas devem assustar. Oh, já está a fazer, já está a trabalhar. Por exemplo, você pode ir mesmo aqui nesse vizinho dizer que quero colocar aqui a minha bancada para fazer galete. Vai te dizer, não, vais pagar quanto? Ah, não, nem sequer 5 mil vou pagar. Sim, tá bom então, tudo bem. Mas você vai, dia seguinte, quando estás a vir, vão te dizer, bom, realmente o dono da casa não está. Tem que esperar quando ele vir, nós vamos te chamar. E dia depois, vai encontrar outra pessoa, já colocou na bancada e já está fazendo galete. Significa dizer o quê? Há pessoas que só esperam você pronunciar uma palavra. Quero fazer isso, eles boa ideia, esse mesmo, eu é que vou fazer. Ou a sua inteligência vai executar e você está permanecendo no mesmo lugar. Por isso, tenha o segredo. Le secret aussi, c'est la clé. O segredo também é a chave. Il y avait une cousine là, Havia uma cozinha, il est venu, tonton. havia Cette femme-là, c'est qui? uma prima que veio e disse, mas aquele senhor é quem? Non, c'est une personne qui sollicite faire les galettes ici. É senhor que veio para solicitar fazer galeta Il aqui. dit, moi-même je suis là. Disse, Dites-lui de ne pas venir, moi-même je vais faire commencer à faire les galettes. disse não, eu próprio estou aqui, vou fazer galeta, me fala para não vir. Vous ne voyez pas? Nunca viste isto? Vous louez l'espace là, vous faites le commerce, ça grosse super. Et maintenant le propriétaire dit, bon, mon espace je vais occuper ça. Il y a mon fils qui était parti en Afrique ici, il va retourner. Je n'ai pas de l'espace pour lui. Il va occuper ça, mettre son lit comme ça. Et on te fait sortir demain quand tu viens, tu trouves quoi? La boutique cantine du propriétaire. Le monde est comme ça. C'est pour cela que quand ta vie n'est pas associée de prière, puisque c'est les prières qui anéantissent chaque pensée qui voulait te détruire, te freiner, t'étouffer, la prière va détruire. É a oração que aniquila todo o poder, todo o mau plano do inimigo que estará contra o teu plano, contra a palavra ou a sua bênção. Por isso é que devemos acompanhar a nossa vida todos os dias com a oração, porque é a oração que vai aniquilar, neutralizar todo
lado do inimigo. Beaucoup de gens sont comme ça. Porque muita gente são assim. On lui dit oui aujourd'hui. Vão dizer hoje na vigília. Demain, Amanhã. on lui dit bon, je dois penser encore. Vou pensar ainda. C'est le combat. Há uma luta. Cette personne, s'il y a une personne de prière, Se essa pessoa for pessoa de oração, il va renverser. ele vai montar o plano de Dieu Deus. nous a donné l'autorité de renverser. Deus nos deu o poder de derrubar. Même la même personne peut s'élever. A mesma pessoa pode se levantar. Non. Dizer, não. Tu étais ici depuis longtemps, tu n'as jamais pensé à ça. Non, je ne suis pas content. Tu ne peux pas faire. C'est lui qui a eu la pensée, il va faire. Là, c'est la prière qui élève cette personne à te défendre. Porque a oração pode se levantar, mesmo naquela mesma casa onde você queria fazer galete. Que outra pessoa, como ouviu você dizer galetes, eu também não, eu próprio vou fazer. Mas o dono da casa também pode se levantar e dizer, não. Toda hora, você esteve aqui há muito tempo, nunca tiveste ideia de fazer galete. Só quando essa senhora veio aqui, você quer fazer galete? Não concordo com isso. Qu'est-ce que l'autorité? O que é autoridade? C'est le droit de commandement. É o direito de comandar. Ce n'est pas la connaissance. Não é C'est conhecimento. un droit que Dieu te donne. É direito que Deus te deu. Toute personne qui reçoit Dieu, E todos aqueles que recebem Deus, tu reçois la connaissance. recebeu conhecimento. Sachez que dans cette connaissance, Saiba que neste conhecimento, Dieu t'a donné l'autorité de commander. Deus te deu a autoridade de comandar. C'est pour cela, quand nous cherchons les esprits, Por isso é que quando expulsamos espíritos, ce n'est pas seulement la parole que nous utilisons. não é somente a palavra que nós usamos. Dieu m'a donné l'autorité. Deus vai dar a Je autoridade. prends l'autorité, je te chasse. Eu disse, eu tomo a autoridade e te expulso. Et nous devons avoir cela. E você tem que repudiar o inimigo. C'est le droit de commander. É o direito de comandar. C'est le pouvoir d'imposer É o poder de sopor l'obéissance. e obrigar a obediência. Vous savez, les disciples avaient la connaissance. Sabe, o discípulo tinha o conhecimento. Un jour, Jésus le dit, Um dia disse-lhe, je vous envoie eu vos mando pour chasser les esprits. para expulsar maus espíritos. Ils sont retournés, Eles voltaram, ils ont dit, disseram, les esprits ne les ont pas soumis, os espíritos não lhes ne obedeceram. les a pas obéis. Não lhes obedeceram. Il n'a pas reconnu la qualité de celui qui est en toi. Não reconheceram a qualidade de aquele que está em ti. Oh, pour qu'ils puissent les reconnaître, Para que os espíritos possam reconhecer, toi-même tu vas reconnaître você próprio tem que que celui qui reconhecer est en moi que aquele que está est plus fort que celui qui est là-bas. é maior do que aquele que está no mundo. Dieu m'a donné le pouvoir Deus me deu o de poder marcher, de de caminhar, chasser. de expulsar. Dieu m'a donné. Deus me deu. Je suis pasteur. Eu sou Je pastor. cherche l'autorité où? Eu procuro Je autoridade. cherche le pouvoir où? Eu procuro Je autoridade. ne le cherche pas. Eu não Dans procuro. la parole que je crois, Mas na palavra que eu je creio, me lève eu me et je reconnais eu que reconheço c'est grâce à moi. esta graça em Et quand mim. je parle, E quando eu falo, un démon va m'écouter. demônio tem que sair. Initialement appelé en France, Uma irmã me ligou de França. il dit si la situation c'est difficile, mon enfant, Me diz que aqui a situação está difícil. l'enfant est en fièvre, papa. A criança tem febre, pai. Montre-moi qui t'a dit. E a febre não está baixando. J'ai dit, Eu lhe disse, je vais prier pour lui. vou orar para ela. Non, papa, je pense lui amener à l'hôpital. Ela me disse, pai, estou a pensar em levar no hospital. Je lui ai dit, Eu lhe disse, entre l'hôpital et la prière, toi tu choisis quoi? entre o hospital e a oração, escolheste o quê? Tu veux l'hôpital? Queres o Tu seras hospital? esclave de l'hôpital. Se você quer hospital, você ficará escravo do Je hospital. prie pour l'enfant. Eu vou orar para a Je criança. suis entré à la chambre, Entrei no quarto, j'ai prié pour l'enfant. orei para ela. Après quelques minutes, Depois de alguns minutos, je demande, eu perguntei, comment va l'enfant? como vai a criança? Elle me dit, Me disse, la fièvre va me quitter papa. a febre começou a baixar, Mais pai. si je vois ça continue jusqu'à 15 heures, je l'amène à l'hôpital. Mas se eu ver até 15 horas a febre continuar, vou lhe levar no hospital. Je lui dis, je te donne le pouvoir Eu lhe disse, eu te dou o poder
crois en ma prière. Crê na minha oração. Tu ne me connais pas encore. Você ainda não me sabe. Mais je vais expérimenter. Mas eu vou ter que fazer experimentar. L'enfant sera guéri. E a criança será curada. Arrivé à 15 heures, E chegou a vous 15 êtes horas. parti à l'hôpital. Non, papa, l'enfant est bien, il y joue. Eu Je perguntei. regarde jusqu'à demain. Às 15 horas eu perguntei, vocês já foram para o hospital? Disse não, a criança está boa, está aqui a brincar, nós estamos bem. Arrivé demain, No dia seguinte, je lui demande. eu lhe Il perguntei. me dit non, il est en forme. Me disse, a criança está bem, está aqui a brincar. Seulement, il n'a pas d'appétit. Sabe, ele só que não tem apetite. Je lui dis, Eu lhe disse, maintenant je lui donne l'appétit. agora eu lhe dou apetite. Il est en train de sourire. Ela estava a Je rir. dis, mais l'enfant manque l'appétit. Ele disse, bom, a criança está faltando apetite. Je suis parent, je connais comment est-ce que ça fait. Eu sou pai, eu sei como é que isso Je causa. prends le pouvoir, je le donne l'appétit. Eu tomo autoridade e me dou apetite. Je rappelle au téléphone, Eu depois liguei para ela. papa, mon fils est devenu mon héros. Ô papai, aqui o meu filho agora está com medo tipo nada. J'ai dit, il faut prendre la prière. Eu lhe disse, tens que acreditar na oração. Le frère Christian O irmão Cristiano, a perdu un carton a fait perdre un carton de marchandises. ele perdeu uma caixa de mercadoria Ça devait aller en billet. que tinha que ir para o bilhete Il a déposé en agence. e colocou na agência. L'autre est arrivé. L'autre, les gros cartons qui avaient toutes les marchandises, on ne le voit pas. E há uma caixa que chegou e a outra caixa que não estava aparecendo. Alors, sa sœur a appelé l'ex-sœur qui est en France. E a sua irmã está no bilhete, ligou, a outra irmã está na França. L'ex-sœur me dit, E a sua irmã me disse, l'air dit, vous avez parlé avec le pasteur John? ela, a irmã, na França, perguntou-lhe, vocês já conversaram sobre isso com o pastor John? Non, pasteur John, on va lui déranger en tout moment. Ce sont les démons qui font ça. Ah. L'homme de Dieu, on le dérange pas, c'est mon travail. E elas disseram-lhe, o pastor John não vai lhe incomodar toda hora, acomodar o pastor, não. Isso são demônios que falam em você. O pastor não lhe incomoda, porque aquilo é o trabalho dele. Attendez, le carton n'arrive pas. E esperaram, a caixa nunca chegou. C'est impossible. É impossível. Il appelle. Ligou, Papa, pai, j'aimerais te dire, eu gostaria j'ai de perdu dizer, un carton de marchandises. eu perdi uma caixa de mercadoria. C'est tout ce que nous avons. E tudo que a gente tem. Je lui ai dit merci. Ele está bem, obrigado. Ça ne va pas se perdre, vous allez voir. Não vai perder, você vai encontrar. Je te rappelle demain. Eu vou te ligar amanhã. Demain, je lui ai rappelé. E amanhã liguei-lhe. Le lendemain, Dia seguinte, ils ont trouvé le carton. encontraram a caixa. C'est Christian, il est là. E o Cristiano, ele está aqui. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Onde é que eles encontraram isto? Même dépôt. No mesmo depósito. Même endroit. No mesmo lugar. Lui, il est rentré. Il est entré au dépôt. Il cherchait. Eles entraram naquele depósito, mas não estavam encontrando. Il ne voyait rien. Nós estamos vendo. Le carton était là. A caixa estava lá. Mais vous ne savez pas ce que fait le diable. Mas você não sabe o que o diabo faz. Le diable peut t'étouffer. O diabo pode te Il abafar. te rend aveugle. Ele te faz ficar cego. Il peut disparaître. Mais la chose est toujours là. Ele te faz como a coisa desapareceu, mas está lá. Você não está sabendo. C'est pour cela la foi, on dit la foi appelle à l'existence. Por isso que a fé chama na existência Ce qui n'était pas là. o que não estava lá. Même endroit où Pierre ne trouvait pas les poissons. No mesmo lugar onde o Pedro não estava a encontrar peixes, Il n'y en avait pas. não tinha peixe. Mais regardez la clé. Mas olha a chave. Seigneur, Senhor, ta parole, c'est-à-dire la considération. significa a consideração de Pedro. Disse a Jesus: Senhor, eu pesquei, mas não encontrei nenhum peixe. Mas pela tua palavra, Si c'était la parole de quelqu'un d'autre, je n'écouterais pas. Parce que je suis expert en la matière. Mais par ta parole, je jette mon fils. significa dizer
a palavra de uma outra pessoa, ele não podia lhe ouvir, porque Pedro tinha expertise naquela matéria de pesca. Ele sabia que de manhã para pescar não dá certo. Même endroit, No mesmo lugar, le poisson t'apparaît. os peixes grandes apareceram. Même famille que tu es, Na mesma família que même maison, na mesma casa, même nom, no mesmo ce que vous n'avez pas accès, tu peux avoir l'accès. Il s'agit d'avoir la parole de quelqu'un qui est plus supérieur que celui qui t'a lié. Na mesma palavra, você é preciso que tenha só isso aí. Pela palavra, é preciso ter alguém que é mais poderoso para você poder tirar a tua coisa onde está amarrado. J'ai dit à la sœur, Eu disse na irmã, beaucoup de fois, muitas vezes, Dieu a besoin de reconnaître ses serviteurs. Deus precisa que os seus servos sejam reconhecidos. Comme tu as reconnu Como você que mon Dieu reconheceu peut agir, que meu Deus pode agir, alors tu trouves ton carton. então vai encontrar a tua caixa. Il y a une sœur en Allemagne, Havia uma irmã em Alemanha, il m'écrit le 25 mars. me escreveu no dia 25 de maio, de Papa, je março. suis fatigué. Ela me disse, pai, estou cansado. Là où je suis, Onde estou? ce que je vis, O que eu ce que vivo? je mange, O que eu como? je ne vais pas. Não Ça, quero. c'est une prison, je vais sortir. Isto é uma prisão, quero sair. J'ai dit, quand un homme commence à pleurer, Eu disse, quando o homem começa a chorar, Dieu est en chemin. Deus está no caminho. Maintenant, comme tu veux sortir, Como quer sair? laisse-moi quelque temps, je prie et tu sors. Deixa-me algum tempo, vou orar e você vai sair. Le début du mois d'avril, No princípio do mês de abril, la sœur a envoyé sa contribution. a irmã mandou a sua contribuição. Transfert, Transferência. 100 000, 100 mil quase. l'argent du pasteur. Dinheiro do pastor. Dieu soit loué. Eu disse, Deus seja louvado. Les jours qui suivent, Dia seguinte, on l'appelle. ligaram para ela. 3 mois seulement en Europe. 3 meses na Europa. Tu as les documents. Está aqui o teu documento. De Guinée. E Tu dois sortir ici você vai sair daqui pour aller au foyer. para ir no outro lugar. Au social. Você vai no social. Vous comprenez? Está entendendo? C'est-à-dire que le pouvoir, Quer dizer, o poder, l'Église doit le reconnaître. a igreja há de reconhecer. J'ai laissé cette partie. Eu deixei essa parte. Nous allons aborder cela. Vamos falar disto. L'autorité, A autoridade, le pouvoir, o poder. la puissance. A Nous potência. devons connaître cela. Devemos conhecer isto. Tu peux avoir la connaissance Você pode ter sans conhecimento le pouvoir, sem ter sans l'autorité, sans la puissance. sem a Tu potência. peux prier pour quelqu'un, Você pode orar para alguém. il ne se guérit pas. Ele não L'autorité n'est pas là. La puissance n'est pas là. O poder não estará. Mais lorsque tu t'investis dans cela, Mas quando você vai se investir nisto, tu prends des clés que je te donne, e que você recebe essas chaves que estou a te dar, ce qui ne tombe pas, ça doit tomber. o que nunca caiu vai cair. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus petit que notre Dieu. Não é ninguém que seja mais teimoso que nosso Il n'y a Deus. pas quelqu'un qui est plus puissant que la parole. Não é ninguém mais poderoso do que nosso Deus. La parole entre partout. A palavra penetra em todo sítio. La parole a l'autorité. A palavra tem La autoridade. parole a un visa de passe-partout. A palavra tem livre circulação. La parole n'a pas de frontières. A palavra não conhece Il ne fronteira. demande l'autorité de personne. A palavra nunca pediu autorização La de ninguém. parole arrive là où on t'a condamné. A palavra pode chegar onde te Là où condena. les choses ont été enterrées. Onde as sortes foram Là où enterradas. c'est une femme qui n'a pas les matrices, la parole a son autorité. Mesmo numa mulher que não tem útero, mas a palavra pode criar isto. Devant les microbes, devant les infections sexuellement transmissibles, sexualmente les infections, les microbes venus des saletés, vindo da sujidade. Jésus, la parole a le pouvoir. A palavra tem poder. La parole a le pouvoir. A palavra tem poder. Là où le travail n'arrive pas, Onde o trabalho não chega. là où le mariage n'arrive pas, Onde o casamento não chega. là où la santé n'est pas, Onde não há là saúde. où le respect n'est pas, Onde não há respeito. elle vient et elle s'impose. A palavra vai lá se pôr. L'autorité A autoridade s'impose.
se ponha et l'ennemi respecte. e o inimigo respeita. Quel est ton problème? Qual é o teu problema? Qui ne va pas respecter la parole que nous avons? Ele não vai respeitar a palavra que eu prego. Qui est plus petit que lui? Quem é mais teimoso do que ela? Qui est ce problème qui dira Quem é esse problema que vai dizer? jusqu'à la mort, É até a morte. je te saisis? Eu vou te prender. Non, Non. il n'y a pas quelqu'un qui peut nous enterrer. Não há ninguém que pode nos La enterrar. Bible dit, A Bíblia celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, aquele que ressuscitou Cristo dentre dos mortos. il nous ressuscite aussi. Ele nos ressuscita. Il nous guérit aussi. Ele nos cura também. Il nous affranchit aussi. Ele nos liberta. Il nous libère aussi. Ele nos liberta. Jésus en son jour a libéré. Jesus no seu dia Et libertou. il dit, Mas ele vous disse: connaîtrez la vérité Ele será a verdade. et la vérité vous en E fera. a verdade nos Et si libertará. nous avons la E vérité, se temos a nous verdade, sommes appelés somos chamados à être affranchis. a ser libertados. Est-ce que vous avez la parole? Será que é Est-ce que dessa? vous écoutez la parole? Será que vocês? Nous venons à l'église pour gagner. Nós viemos para a igreja para Nous mudar. venons pour changer. Viemos para a igreja para mudar. Nous venons pour défier. Viemos para Nous desafiar. venons pour traverser. Viemos para atravessar. Nous venons pour passer là où on ne peut pas passer. Viemos para passar onde não se passa. Alors lève-toi, parle à l'Éternel. Então levanta-te e começa a falar com o Senhor. La prière A oração va t'amener. vai te levar. Ce frère a dit, Esse irmão diz: là où mes pieds ne peuvent pas m'amener, aonde os pés não podem me la levar, prière va m'amener. a oração pode me Là levar. où ma main ne peut pas me toucher, Aonde a minha mão não pode tocar, la prière me a touchera. oração pode Il tocar. dit tes mains, Ele il diz: essuyer les larmes de tes yeux. e as tuas mãos podem limpar as Mais lágrimas, la prière essuie les larmes de ton cœur. mas a oração ajuda a lágrima do teu coração. Il dit, lorsque les guerres arrivent à la fin, Ele diz que quando o coração chega no fim il n'arrive pas à parler. e que não consegue falar, La prière arrive a là-bas. oração vai conseguir Il falar. dit, quand tu es debout Ele diz que quando estás de pé, devant la prière, diante da oração, tu es debout devant l'ennemi. significa que estás de pé diante do Tu inimigo. es en genou devant la prière, Quando você se ajoelha na oração, tu es debout devant ton ennemi. você está de pé diante do inimigo. Nous prierons jusqu'à changer les choses. Vamos orar até mudar as coisas. Nous prierons jusqu'à voir ce qui nous dépasse. Vamos orar até ter o que nos Nous ultrapassou. prierons jusqu'à détruire notre ennemi. E vamos orar até aniquilar o nosso inimigo. Que le Seigneur t'écoute de E o prière. Senhor te escuta, pode orar. Ne peuvent toucher, la prière les touchera. Si tes mains peuvent essuyer les larmes de tes yeux,